Hoje é dia 13 de março de 2019, uma quarta-feira. 13 é um número asiago. O cronista demorou a começar a crônica em razão de uma dúvida sobre se seria asiago ou azíago. Não há tempo de resolver esse problema. Então fica asiago mesmo. Se houver erro, alguém que corrija este cronista. O dia começa com um problema sério ligado à identificação do mandante no homicídio de Marielle. Isso é coisa muito complicada. Em primeiro lugar, o advogado criminal não deve meter-se nisso, a não ser que tenha mandato específico para a defesa ou acusação de alguém. Em segundo lugar, é um caminho tortuoso, cujos eflúvios e destinações vão muito longe. Então, o cronista não se intromete na análise dessa tragédia, que não deixa de ser uma tragédia política, com ramificações ainda não devidamente escatolizadas. Vamos lá, a guerra política derruba número 2 e paralisa MEC. Há 30 anos, este cronista insiste em que o Ministério da Educação, antes do Ministério da Educação e Cultura, deve ser muito bem investigado. Faz um trintênio. Este analista, advogado criminal, tenta fazer com que a boa destinação dos investigadores se prenda a saber o que há nas gavetas do MEC. Nós temos, no mínimo, 2.000 faculdades de direito no país. O Brasil sozinho tem mais faculdades de direito que o resto do mundo. Há 30 anos, este cronista afirma isso. Só no Ministério Haddad, 150 e poucas foram autorizadas a funcionamento. Isso sem que se pense nos campi espalhados a cada provedora, por exemplo, nos bairros de São Paulo. São núcleos, multiplicações da mãe da aranha central, captando alunos ou candidatos pelas ruas, em vestibulares que sequer têm condições mínimas de aprovação de um ou outro. O cronista sabe disso. E tem prova suficiente da incapacitação de muitos alunos que estão a estudar direito, por exemplo, nas provedoras de São Paulo, capital. Isto envergonha a advocacia. Isto avilta a própria magistratura, que tem na origem vestibulandos, é óbvio, que tem primacialmente aqueles que foram aprovados em vestibulares nas dezenas de faculdades de direito existentes na nação. Santos tem 6 ou 7 institutos de ensino e estudo de direito. Não se sabe como isso aconteceu. Ou, se buscar, sabe-se
Sim, é só haver uma investigação forte, firme, direta, bem orientada e bem nutrida eticamente. Então, há uma crise no Ministério da Educação. Guerra política derruba número 2 e paralisa MEC. Há militares intervenientes no MEC, há herdeiros da presidência de Temer, há intervenientes vindos ou patrocinados por Ricardo Vélez Rodrigues, que é brasileiro naturalizado, é brasileiro, mas tem outra nascitura de origem. É uma extravagância, evidentemente, um ministro da Educação cuja origem ou cuja naturalidade é outra, faz parte. Então, não basta resolver a guerra política que derruba número 2 e paralisa MEC. É preciso, este cronista diz isso há 30 anos, é preciso que a OAB entranhe suas mãos imaculadas no gavetório do Ministério da Educação. Há 30 anos, este cronista avisa o Conselho Federal da Ordem que é preciso uma atividade rústica, rude, forte e maximamente interessada em saber o que houve no Ministério da Educação durante esses 30 anos, que envergonham a toga e aviltam a beca da advocacia. Cada um dos 780 mil advogados deixados neste país, fora aqueles outros que não conseguem sequer passar no exame de ordem, que é a última resistência contra o envergonhamento pleno da nossa profissão, cada um deles, ou cada um destes, é envergonhado pelo que acontece no Ministério da Educação. Ministério da Educação e Cultura, a se preferir essa definição. Então, o Estado de São Paulo traz um organograma muito bem posto, avermelhando quem, herdeiro de quem, azulando uns e outros e esverdeando mais alguns. É preciso saber quem veio de lá, quem restou, quem ficou, quem é responsável por quê, quando, como e por qual razão, quais as provedoras que dominam ainda até hoje o Ministério da Educação, porque há dominação sim, quando se coloca um número de 6 faculdades de direito em Santos, uma atrás da outra, e em São Vicente, que é um município vizinho, vai-se até lá de ônibus, de bonde, até se quando se precisar. É preciso saber como isso aconteceu, de que forma isso aconteceu, quem interferiu, quando interferiu, por que interferiu. E nós, quando o cronista fala nós, o cronista diz a Ordem dos Advogados do Brasil precisa sim examinar isto com muita retidão, com muita direção, que seja esta a função principal do mandato do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, caríssimo presidente que vem lá do Sul e que tem bons prenúncios, que seja isto o atributo principal do Conselho Federal da Ordem, que está lá em Brasília a lidar com dezenas de problemas, mas este é o fundamental. Um país com 870 mil advogados, fora os arremedos, fora aqueles em relação aos quais há a sugestão de que sejam auxiliares com uma regulamentação qualquer,
porque esses que não conseguem sequer passar um exame de ordem representam o dobro daqueles inscritos. Então, nós somos um país ridiculamente posto dentro de togas e becas, e por culpa nossa também, eminentíssimos presidentes do Conselho Federal da Ordem que já passaram por aí, e eminentíssimos presidentes de seccionais, e eminentíssimos presidentes só no estado de São Paulo das 200 e poucas subseções que a Ordem dos Advogados do Brasil tem, que são fiscais, são investigadores daquilo que acontece na esquina das suas casas ou nos esquinões das avenidas de São Paulo, e em se dizendo até mesmo que há muito capital estrangeiro pendurado nisso tudo, porque a educação dá muito lucro. Hoje, a educação enriquece, a educação permite a construção, edificação e a melhoria de prédios e prédios lindos. E os cursos de direito estão por aí convidativos, muito convidativos, ainda convidativos, a ponto de se caçar candidato a vestibular nas ruas e de se fazer vestibular até via internet. Isto acontece no Ministério da Educação. Essa guerra política sucedida no MEC, com brigas entre Olavo e Luiz Tosi, que foi secretário executivo desligado de lá, era o número 2, com militares, e com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Esta guerra é um pedaço mínimo do que acontece no Ministério da Educação. Deveria haver uma lava-jato específica para o MEC. É preciso que alguém criativo encontre uma denominação apropriada para se dar nome a uma possível investigação séria no Ministério da Educação e Cultura, que Ricardo Vélez Rodrigues não vai fazer, que Luiz Tosi não estava a fazer, e que nenhum desses aqui que constam dessa orografia posta no estado de São Paulo de hoje, 13 de março de 2019, na página A4, quarta-feira, 13 de março. Nenhum desses fez. Não se sabe qual a razão, qual o motivo, qual a inspiração omissiva. Mas é preciso sim, militares, antes fardados e hoje intelectualizados, militares que ombreiam o presidente da República, ele também militar reformado. É preciso, vocês todos que têm sobre os ombros as honras do Brasil militarizado, que dizem estava fortalecido com a Revolução, o golpe de 1964, é preciso que vocês ponham a mão lá dentro. Aliás, vocês já estão lá dentro. E vejam o que acontece lá, primordialmente, com o ensino e estudo do direito. E este cronista está sendo egoísta, muito ególatra, sim, porque
esse envergonhamento que há no Ministério da Educação e Cultura, constitutivo dessa vergonha na criação e manutenção de cursos de direito no país, envergonha a beca deste advogado. Sim. E se este advogado não pode defender a beca dos outros 869 mil, defende a integralidade da sua veste sagrada, que foi pela primeira vez vestida lá nos idos de 1959, ano em que muita gente já está morta, muita gente já está morta, e que há de vestir também este advogado quando se for, porque advogado morre de beca. Morre como os padres, vestido com as vestes talares. E se dirá que este advogado é um fabulador, esperando que essas coisas se consertem. Vai um recado direto aqui a Ricardo Vélez Rodrigues, a Luiz Tosi, que é demissionário, foi demitido, a todos os outros que estão nesse organograma aqui: Carlos Alberto Decotelli da Silva, Tânia de Almeida, Marcos Vinícius Rodrigues, Luiz Antônio Tosi, demissionário, Marco Antônio Barroso Faria, Francisco Mamede de Brito Filho, Eduardo M. Freire de Melo, Silvio Grimaldo, Ricardo Wagner Roquete, Carlos Francisco Nadalim, Anderson Ribeiro Correia, Mauro Rabelo, secretário de Ensino Superior. Importante, Tiago Leve Diniz Lima, ex-diretor de formação profissional, Murilo Rezende, Rubens Barreto da Silva, Robson Santos da Silva. Cada um de vocês é responsável pela podridão instituída em relação aos cursos de direito no país. É corresponsável. Porque quem tem a obrigação de fiscalizar, de vigiar, de dirigir, de coparticipar das entranhas desses mecanismos suasórios de introdução aos cursos de direito, quem tem esse tipo de obrigação parcial ou plena, inclusive você, ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Não importa que seja brasileiro naturalizado, é corresponsável por isso tudo. É preciso ver o que aconteceu lá, com todos os ministros da educação, a partir de Jarbas Passarinho, que está morto. Não se fala mal de morto, mas ele foi o primeiro a concorrer para o aviltamento da advocacia nesse nosso país. É necessário que se veja isto. O escriba tinha mais coisas a dizer, mas fica aqui em torno da guerra política, derruba número 2 e paralisa MEC. Isso é o mínimo. Guerra política deveria ser instituída para se saber em que podridão o Ministério da Educação e Cultura se intrometeu tocante à autorização para o ensino e o estudo do direito no país. Hoje nós somos o país dos leguleios. Nós somos a pátria em que a advocacia está sendo cada vez mais envergonhada. Por corrupção, sim. E também, onde ela se instituiu, como se instituiu, como funciona aquilo tudo, é preciso que se saiba. E é preciso, Ricardo Vélez Rodrigues, se você se mantiver lá,
que está pendurado numa corda bamba, você e todos os outros, porque é uma guerra política, é uma guerra de poder. É preciso que você se empenhe nisso. E vai o recado a você, sim, é o presidente novo do Conselho Federal da Ordem, que, como todos os outros, é um colega destemido e bem orientado no sentido de revalorização da advocacia no país. Vocês dois, vocês todos, vocês dois e todos os outros presidentes de seccionais, advogados ínclitos e desorientados e vertidos com uma certa dose de menor atenção àquilo que está a acontecer na nossa nação. Isto é uma crise instituída em torno do apodrecimento do MEC. Este advogado não tem muito mais a dizer. Vão lá, vão às gavetas, que estão fechadas, sim, com muito cuidado ainda, e vão ver o que vai acontecer ou o que começa a acontecer outra vez, porque quando uma instituição se paralisa, é hora de se aproveitar do enfraquecimento maior e se tirar a batata quente do forno. Olavo de Carvalho, um filósofo, você é responsável também. Em vez de você xingar via Twitter aqueles em relação aos quais se opõe, xingue as provedoras que estão a digerir o fruto da falta de atenção do Ministério em relação aos cursos do direito. Ricardo Vélez perde respaldo e coleciona descontentamentos. Colecione mais um. Colecione mais um descontentamento, porque o envelhecimento dos cursos de direito está a refletir também sobre você enquanto ministro da Educação. Xinguem-se. Olavo xinga via Twitter. Vélez resiste a conluios, a confabulações. Mas há também uma acusação direta a vocês, se vocês se omitiram e continuarem na omissão nessa tarefa espúria e envergonhamento da profissão da advocacia. E lá na Vevá, por hoje é só.